Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que bem e se cuidando na medida do possível, né? Bem, eu vou gravar esse vídeo para explicar a matéria da semana 2 para vocês, que é um pouquinho mais complexa. Nós falamos por alto no começo do ano, mas eu decidi gravar esse vídeo para poder explicar um pouco mais detalhadamente para que vocês possam prosseguir com a matéria dos pets, tá bom? O tema da matéria é o seguinte: ideias iluministas. Dentro dessas ideias iluministas, vocês têm os estados nacionais modernos, né? As monarquias absolutistas. E a semana 2 fala sobre a, a Revolução Puritana ou a Guerra Civil na Inglaterra. Essa Revolução Puritana, ela vai durar 48 anos, ela vai de 1640 até 1688. E ela vai ser uma guerra inicialmente que vai acontecer entre o rei, que é o Carlos I, da dinastia dos Stuarts, e o parlamento. O que acontece, pessoal? A Inglaterra, nesse período, ela era ela não era muito a favor do catolicismo. Nesse período já existia a religião anglicana, que é uma religião exclusivamente da Inglaterra, e existiam os puritanos, que é como os evangélicos eram chamados naquele período. Então eram os cristãos não católicos, eram chamados de puritanos. E a Igreja Católica meio que não tinha uma boa relação nesse período. No entanto, o rei, aliás, a casa dos Stuarts era uma casa, né, uma família real, católica, muito católica, e que inclusive tinha vários conselheiros que eram católicos, e isso desagradava um pouco o parlamento. O parlamento seria uma espécie de um conselho, de um legislativo que existia na Inglaterra e daria um respaldo para que o rei pudesse governar. Só que o problema era o seguinte: esse rei, o Carlos I, ele governava de maneira absolutista. Ele tinha poder total e ele não dava ouvidos para o parlamento. Então, o parlamento era como se fosse uma figurinha decorativa dentro da Inglaterra. E as pessoas que faziam parte do parlamento não gostavam muito disso. Até que a Inglaterra passou a enfrentar uma crise econômica muito grande e o Carlos I precisou aumentar os impostos, que por sinal já eram altíssimos. Então o que o Carlos I fez? Para não cair tudo nas costas dele, para o povo não se revoltar, ele decidiu consultar o parlamento. Falou, então, qualquer coisa eu vou falar, não fui eu, foi o parlamento. E aí que vem o problema. O Carlos I, quando consultou o parlamento, ele deu a chance do parlamento falar. E aí o parlamento, além de não aceitar esse aumento de impostos, ainda passou a exigir que o Carlos I desse mais espaço para que o parlamento pudesse participar da política. O Carlos I, sendo um governante autoritário, ele simplesmente dissolveu o parlamento. Então, ao invés dele dar ouvidos ao parlamento, ele fechou o parlamento e concentrou todos os poderes, né, todo o poder na sua mão. Só que nesse período existia, além do parlamento, alguns grupos que não estavam satisfeitos com o Carlos I, que era a burguesia. A burguesia são os comerciantes enriquecidos que não possuíam direitos, né? Meio que sustentava a coroa com impostos pesadíssimos e não possuíam direitos. E também um grupo chamado de gentry. Essa gentry eram pessoas ricas que viviam na Inglaterra, só que elas não possuíam título de nobreza, ou seja, elas também não possuíam direitos, apenas os nobres
detinham direitos na Inglaterra. Então, com essa dissolução do parlamento, aliada a esse grupo economicamente poderoso e que não estava satisfeito com o Carlos I, esse grupo se uniu, então, o parlamento, a gentry, os burgueses, os puritanos que não gostavam do fato do Carlos I ser católico. Um minuto, deixa eu colar aqui um pouquinho. Essas pessoas, elas se uniram para lutar contra, para tentar estabelecer um golpe e tirar o Carlos I do poder. Por outro lado, os anglicanos, os católicos e a alta nobreza estavam do lado do rei. Ou seja, começa uma guerra civil. Um grupo defendendo o rei, o Carlos I, e outro grupo defendendo o parlamento. Acaba, depois de idas e vindas, o exército do parlamento passa a ser comandado por um homem chamado de Oliver Cromwell. Esse cara, ele muda toda a estratégia do exército, do parlamento, profissionaliza mesmo o exército, coloca que a ascensão da hierarquia desse exército do parlamento, ela vai acontecer por mérito, o que vai motivar esse exército, esses soldados, a que eles sempre melhorem, e isso acabou resultando na vitória do parlamento. Com essa vitória, o Carlos I, primeiro ele fugiu, depois, quando ele foi capturado de volta, ele foi julgado como traidor e acabou sendo condenado à morte. Sem um rei, a Inglaterra, ela desfruta, depois da morte do Carlos I, de um breve período e um dos únicos períodos da história da Inglaterra de experiência republicana. E aí, enquanto eles se tornam república, vai vir o Cromwell, que meio que foi o herói da Revolução Puritana, e vai governar, ele vai tomar o poder para si. Ele vai, inclusive, decretar os atos de navegação no período em que ele governa, que é algo muito bom para a economia da Inglaterra. Só que quando ele toma o poder, ele acaba se tornando também um tirano, assim como Carlos I era. Tanto é que ele se autodeclarou o Lorde Protetor da Inglaterra. E esse título que ele se deu tinha caráter vitalício e hereditário, ou seja, quando ele tomou o poder, ele concentrou todo o poder nas suas mãos e se tornou um rei, assim como o Carlos I era. Quando ele morreu, entrou no lugar dele o filho dele, o Richard Cromwell, que não aguentou a pressão e acabou renunciando 6 meses depois. Aí o parlamento falou, o que a gente vai fazer? Então eles resolveram restaurar a monarquia, por mais que eles não gostassem muito, eles não tinham muita opção, e resolveram restaurar a monarquia, colocando no lugar do Richard Cromwell o filho do Carlos I, que era o Carlos II. O Carlos II, até pelo que aconteceu com o pai dele, ele governou de uma forma bem tranquila, cuidadosa, tentou não cometer os erros do pai. Ele não se declarou católico, apesar de ser católico, ele não se declarou para evitar atritos com outras classes que eram poderosas dentro da Inglaterra, e conseguiu governar até a sua morte. Tá certo? Então, o Carlos II, da família Stuart, vai governar durante toda a sua vida. Quando o Carlos II morre, entra no lugar dele o Jaime II, se eu não me engano. E aí, só que o Jaime não teve a mesma capacidade do pai de governar. É aí que o parlamento vem e propõe um acordo pro genro do Jaime, que é o Guilherme de Orange. Esse nome é muito importante, viu? Não se esqueçam. Esse Guilherme vai tramar
um golpe de Estado com o parlamento para tirar o Jaime do poder. Tanto o Jaime, gente, ele nem se abalou a hora que o parlamento falou, ó, vai sair do poder. Ele saiu numa boa, viu? E aí eles colocaram o Guilherme de Orange no lugar do Jaime, no trono, só que esse Guilherme, ele assinou a Carta de Direitos. Essa Carta de Direitos vai transformar a Inglaterra em uma monarquia parlamentar. Desculpa. Que é o que a Inglaterra é até hoje. Ou seja, existe a família real, existe toda uma tradição em torno da monarquia, mas quem governa de fato é o parlamento, é o primeiro-ministro, tá certo? A monarquia não tem direitos efetivos, e isso começa com essa segunda revolução. Esse processo de transição, né, da deposição do Jaime e a ascensão do Guilherme de Orange ao trono foi batizada pelo parlamento como Revolução Gloriosa. Porque não houve derramamento de sangue pelo fato dela ter sido uma transição tranquila. Segundo, porque o próprio parlamento tentou se autopromover, porque eles que propuseram esse golpe de Estado, tá certo? Bem, a Revolução Puritana, portanto, é essa guerra civil entre apoiadores do parlamento e apoiadores do rei Carlos I, né? Ela vai acabar com a morte do Oliver Cromwell, e depois a Revolução Gloriosa, ela é essa transição do Jaime para o Guilherme de Orange, tá bom? Bem, eu espero que vocês tenham entendido. Se tiver qualquer dúvida, pode me chamar no privado no WhatsApp. Eu já mandei as orientações de como realizar as atividades de história no grupo. E é isso, pessoal. Fiquem com Deus, se cuidem daquelas pessoas que vocês amam e até mais. Tchau, tchau.